Olá, eu sou Julião Batista e você está assistindo o FolhaCast, podcast da Folha de Dourados. Estamos aqui no Estúdio Nexo 5.0, recebendo pré-candidato e vereador Sargento Prates. Tudo bem, vereador? Julião, bom dia, um prazer enorme estar aqui nesse grande meio de comunicação, já há décadas, né? Que é a Folha de Dourados. Um prazer enorme, saúdo todos os seus ouvintes. Muito obrigado. Essa é mais uma entrevista do especial Eleições 2026, na qual nós vamos fazer a cobertura com todos os pré-candidatos a deputado estadual, federal, ao Senado e à governadoria. Esse é o compromisso da Folha de Dourados com o processo democrático. Vereador, o senhor foi um fenômeno na última eleição para vereador, né? Teve um bom êxito eleitoral nesse sentido. E eu gostaria, antes de mais nada, ouvir do senhor a sua trajetória. Quem é o Sargento Prates? Como o senhor chegou até aqui? Tá certo. Eu sou de origem douradense, né? Na verdade, sou filho de militar. E meu pai servia ali no 11 RCMEC em Ponta Porã. Mas ele foi criado aqui das colônias do Getúlio Vargas, né? A família dele, os ancestrais nossos. E ele prestando um serviço ali militar, ele foi transferido para Dourados. E eu fui crescendo no meio do militarismo. Uhum. Eu, meu irmão. E a gente frequentava os ambientes do quartel e a gente começou a angariar a carreira militar. Esse era o nosso êxito, né? Buscar uma carreira militar e se dedicar a isso. E foi isso que eu fiz durante toda a minha vida, né? Entrei nas Forças Armadas, né? Passei em concurso público, segui a carreira, né? Cheguei ao posto de primeiro sargento, e em primeiro sargento, né, quando eu fui promovido, eu já era primeiro suplente de vereador, já tinha um trabalho paralelo, porque dentro das Forças Armadas, eu sempre fiz um trabalho altruísta. Uhum. Então, isso ficou representado entre meio à coletividade. E lá nós temos grêmios dos cabos e soldados, grêmios dos sargentos, clubes de subtenentes e sargentos. Nisso eu fui me envolvendo com o próximo, com a família militar, que me deu essa vontade, né, de representar. E no curso de Direito, a qual eu estava ali cursando, eu vi que as leis, né, elas são elaboradas por legisladores. E a gente começou a ter curiosidade nisso. E nasceu a vontade de elaborar leis, elaborar projetos, ajudar melhor a sociedade. Sou evangélico, né? Sou criado dentro da congregação cristã no Brasil. Então, defender esses valores, né, do cristianismo e da sociedade por meritocracia, a qual eu venho profissionalmente no militarismo, isso me deu, né, uma vontade enorme de se candidatar, me eleger e comecei a construir esse trabalho. Não foi fácil, né? No início, participei de 4 eleições para me eleger. Então, eu perdi 3, mas a gente começou construindo passo a passo e hoje estamos aí, o 10º vereador mais votado da Câmara de Dourados, num total de 21, né? Um trabalho bem reconhecido pelos eleitores, pela população, a qual me elegeu e sabe qual é a pauta que eu defendo. Eu sou um cara de posicionamento, eu não fico em cima do muro, eu analiso as situações e me defino e ali eu tento cumprir o que eu defini. O senhor mencionou agora que tem uma base, é evangélico, né? Uhum. O senhor acredita que essa base evangélica foi uma das que auxiliou o senhor a ganhar como vereador? Não somente evangélico, o cristão. O cristão. O cristão são a base do meu eleitorado. E posteriormente, o militarismo, né? A família militar. Então, esse aí forma esse bloco a qual anseia por representação. Quais bandeiras o senhor mencionou a questão, né, do cristianismo, militarismo, né, da família, enfim. O senhor considera essas as suas bandeiras? Em termos como parlamentar. Sim, acrescidas de mais algumas pautas que eu defendo, né? Eu citei para você sobre essa faculdade de Direito, né, que eu cursava, e a defesa contra o aborto. Então, aí vem contra a invasão de propriedade privada, pública,
armamentista, direito à legítima defesa, liberdade, né, de expressão, de manifestação. Então, são essas as bandeiras acrescidas, essa da fé também. Enquanto vereador, qual projeto assim, que o senhor considera que foi o melhor feito pelo senhor durante esse um ano e meio de mandato? Julião, vereador não tem curso. Vereador, não existe um curso para articulação, por exemplo. O vereador entra meio inocente ali, e se ele não tiver uma orientação e buscar conhecimento, ele passa apertado. Para aprovar um projeto, você precisa de 11 vereadores, né? E a política, ela é coletiva, ela não é individual. Você se eleger um cargo, você precisa ali do coeficiente de 5.000 votos para eleger um vereador. Então, muitas pessoas colaboraram para a minha eleição. E dessa forma eu obtive êxito entrando e buscando conhecimento, observando uma articulação, vamos dizer assim, com os vereadores da casa, né? Eu consegui ali agregar um grupo que me defende, que fala bem do meu nome e aprovar certas leis. O grande feito do meu mandato, eu considero assim, é aprovar a lei anti-Oruan dentro da Câmara de Vereadores de Dourados. Porque ela é uma lei contra a criminalidade, contra a apologia ao crime, ao uso de drogas. O senhor poderia explicar o que seria essa a Lei Oruan aqui para o ouvinte, enfim, que eles estão nos assistindo? A própria a autora da lei, que é a Amanda Vetaroso, lá de São Paulo, ela não conseguiu aprovar. Então, ela só ficou como um projeto de lei. Essa lei, ela bate de frente contra a criminalidade. E nós estamos numa fronteira. Nós estamos na fronteira do Brasil e do Paraguai. O paulista, o carioca, tem medo dessa fronteira. Quando você está lá, você percebe. Você fala que é do Mato Grosso do Sul, as pessoas se espantam. Nossa, esse cara é do Mato Grosso do Sul. Então, você aprovar uma lei aqui, nessa terra, que defende, não há recurso público para artistas que promovam apologia ao crime e ao uso de drogas. Então, ela está sancionada pelo prefeito Marçal Filho, é propositura minha na Câmara de Vereadores, a primeira lei. De fato, isso deu repercussão nacional. Fui convocado para a Câmara Municipal de São Paulo para receber um prêmio dentre os 50 vereadores que conseguiram aprovar essa lei no seu município. A gente foi a São Paulo, a Câmara, né, o vereador de Dourados, no Mato Grosso do Sul, homenageado lá, e recebi essa homenagem, né, do prefeito de São Paulo, dos vereadores de São Paulo. Então, foi um grande triunfo, um grande marco do início do meu mandato, mostrando essa articulação. Posteriormente, já esse ano, nesse mesmo reconhecimento, eu fui chamado para câmaras dos deputados lá em Brasília. Este ano, com 2 meses atrás, 60 dias, estive na Câmara, na Comissão de Segurança Pública, discursando e palestrando para pessoas de todo o Brasil sobre a aprovação dessa lei, sobre a segurança pública, sobre inovações que a gente precisa articular nas fronteiras, nas cidades, enfim. Então, para mim, né, vereador, essa lei anti-Oruan é a grande cereja do bolo. Um dos projetos que eu me lembro, e aí o senhor, qualquer coisa, me corrija, foi a proposta de escola cívico-militar aqui na cidade, né? O senhor poderia esmiuçar qual era esse projeto da escola cívico-militar e de que forma foi aprovado, não foi aprovado e o que se deve, se não me engano, não foi aprovado, né? Foi aprovado, vereador? Não Foi aprovado. Por que na qual o senhor considera que não conseguiu aprovação ali pelo parlamento aqui municipal? Eu falo assim, a escola de ensino cívico-militar, para nós aqui de uma cidade do interior, falta maior conhecimento sobre o projeto. A escola de ensino cívico-militar é democrático, né? As pessoas não entendem que o projeto é para ter uma opção de ensino cívico-militar dentre as demais escolas. E o Sargento Prates não quer transformar todas as escolas em ensino de cívico-militar. Mas, por exemplo, nós estamos num grande comando de área aqui. O comando da fronteira, dessa fronteira toda aí, extensosa entre o Brasil, Bolívia, Paraguai, aqui, está aqui em Dourados, né? O quartel está aqui.
Então, aqui lá são pelotões destacados na fronteira. Então, esse militarismo aqui, essas famílias militares, que os filhos almejam ingressar numa escola militar, nós poderíamos ter um general nascido aqui em Dourados. Isso vai acontecer o dia que tiver uma escola aqui e a gente focar, né, os ensinos, né, e direcionando ali os estudantes nessa direção. Ela não é obrigatória. Só que para entrar lá, devido ao grande êxito que ela alcança, o professor é o mesmo. O diretor é o mesmo da escola. Agentes públicos da segurança são ingressados junto à escola para ali orientar e começar uma educação militar na hora entre a aula e as atividades escolares. Então, o professor já recebe os alunos todos sentados, já tirado a falta, ele só vai lecionar. Ele não vai ter o trabalho de educar uma criança, a criança vai estar sempre com um orientador militar, mas quem dá aula é o professor, quem dá a didática, quem define a didática é o Ministério da Educação. Então é um projeto formidável para quem quer seguir essa carreira militar. E ele começa ali, porque é muito difícil, viu? A concorrência é muito grande para ingressar na AMAN, na Academia das Agulhas Negras. Uhum. Então você precisa de um direcionamento desde cedo para essa criança, para ver quem opta, quem tem dom, e a gente consegue aprovar isso. É um projeto de lei que dentro da Câmara não passou por dar erário, né, ao município, custo ao município. Queira ou não queira, a Escola de Ensino Cívico Militar vai dar. Então ela não foi aprovada no primeiro momento. Mas o que eu fiz? Eu não parei. Eu comecei a articular. Eu lembrei que o Reinaldo Azambuja, que é ex-governador no Mato Grosso do Sul, e ele é presidente do meu partido hoje. Aí marquei uma reunião com o Reinaldo Azambuja. Ele falou, não, Prates, eu coloquei 3 colégios militares no Mato Grosso do Sul. Inclusive o de Maracaju, que é referência já, em poucos anos, já é referência nacional aí. Então, o que você puder, eu vou te auxiliar, vou te apoiar. Conversei com o governador Eduardo Riedel. O governador respondeu através da Secretaria de Educação que incentiva esse apoio, ele vai dar condições para o município instalar ou transformar uma escola de ensino cívico-militar, e o secretário municipal de Educação também. Ele foi positivo, entrou em contato comigo, eu procurei ele, buscamos ali, mas a dificuldade da cadeira para estudo, construção de escola em Dourados é um caso sério. Há muitos anos não se constrói uma escola aqui. Agora que o Marçal Filho está construindo novas salas de aulas ali, na região do Guaicurus, ali, do Esplanada Guaicurus ali, tá. Mas nós não temos um projeto para a construção de uma escola, então ficaria difícil a gente colocar. O secretário colocou à disposição, não podemos priorizar a escola de ensino cívico-militar, mas ele deixou em transformar. Conversa com os diretores. De repente você acha algum diretor que queira transformar a escola em ensino cívico-militar. Comecei a fazer uma pesquisa em todas as escolas. Oficializei vários diretores. E o diretor da escola Weimar Gonçalves Torres me chamou lá. Aí eu fui lá, não, sargento, eu vou fazer uma pesquisa aqui, com os servidores, com os pais e alunos, e com todos da escola. E eu te dou uma resposta. Ele fez a pesquisa, deu 80% dos pais que querem que a escola transforme de ensino cívico-militar. Os servidores, em torno de 73%, aceitam a escola ser transformada. E a gente começou esse diálogo. Levei para o governador, levei para o prefeito. Então, existe um projeto, existe uma fala, né? Marçal Filho apoia o projeto, está vendo as melhores condições, ele não pode pôr os pés pelas mãos. Eu entendo a dificuldade da prefeitura, eu entendo a dificuldade do Nilson, uma pessoa que está levando a educação aí e não rejeitou o projeto. Mas, né, num futuro bem próximo, eu creio que a escola de Weimar Gonçalves Torres ela será transformada em escola de ensino cívico-militar. Essa articulação do senhor está vinculada a algum sindicato, por exemplo, o Sinted, ou apenas no meio institucional, digo, né? Escolas, secretarias e afins? Houve alguma conversa com... Não. Com esses órgãos, o Sinted, é isso que eu falo, falta conhecimento. Lembra lá no início da minha fala? Inclusive do Sinted. O presidente ele se manifesta publicamente contra.
presidente ele faz manifestação contra a escola de ensino cívico-militar. Isso eu falo, o presidente do Sinteg, isso é antidemocrático. É falta de conhecimento do presidente. Ninguém quer transformar todas as escolas em ensino cívico-militar. Mas nós temos que ter a democracia daquela família de origem militar, ela tem opção aqui em Dourado, nós somos a segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul. Né? Isso vai dar qualidade de ensino para todas as escolas, Julião. Porque as crianças, quando verem os alunos fardados, os alunos cumprindo horários, né? E as notas alavancando e aparecendo a nível nacional, os alunos vão querer estudar ali. Então, vai ter que fazer vestibular para ingressar nessa única escola que será formada. Vereador, o senhor havia mencionado a questão que o Reinaldo Azambuja, né, presidente do PL, partido do senhor, na qual ele te auxiliou, né, em algumas questões, enfim. O senhor é pré-candidato a deputado estadual, né? O PL vive hoje, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, uma pujança de candidatos muito fortes, incluindo o senhor. Nesse sentido, como que o ex-governador e o presidente do PL, o Azambuja, está conseguindo equilibrar ali internamente todos esses grandes quadros que tem no partido? É uma pergunta que ela sana as dúvidas de todo esse público de eleitores do PL. E eu tenho bastante franquia em falar e trazer conhecimento para as pessoas que militam. O ex-presidente Bolsonaro, ele é o responsável por essa articulação. Eu estive com o presidente Bolsonaro. O desejo do Bolsonaro é que o Mato Grosso do Sul, por ser um estado do agronegócio, um estado pujante nesse sentido, a riqueza, a economia é toda baseada nesse sentido, tivesse uma grande organização do PL. Veja bem, Juliel, quem vai entregar o Santinho na última rua do último bairro de Mundo Novo e também vai entregar esse Santinho na última rua do bairro de Sonora? Você precisa de uma estrutura muito grande. E as eleições próximas, ela será totalmente diferente da de 2018. Então, muitos eleitores colocam a cabeça em 2018 e acham que sozinho o PL vai conseguir, como foi a eleição do Bolsonaro naquela época. Mas agora existem fatores novos, muita articulação nova que precisa ser lembrada, que a gente não ganhará a eleição se não dar as mãos. Bolsonaro, ele pensou, eu preciso trazer o centro. Eu preciso trazer o centro-direita conosco. Né? E fez o convite para o Reinaldo Azambuja, que comanda o maior grupo político do Mato Grosso do Sul. São, se eu não salvo me engano, 72 prefeitos desse grupo. Vereadores, uma quantidade enorme, absurda no estado. Então, essas pessoas seria uma grande ferramenta para a direita voltar ao poder. Então, essa é a articulação, na verdade. Reinaldo Azambuja assumiu, eu acompanhei desde o início, é uma pessoa que respeitou quem já estava no PL, que é o meu caso, né? Eu já angariava por disputar 3 eleições, né? Garantiu o meu nome estar na lista dos pré-candidatos, né? Eu até agradeço ele por essa consideração, porque, como você falou, veio grandes nomes para o PL. Vai ser o partido que vai mais eleger deputado estadual. Eu creio assim, né? E a gente está em condição de disputa, coisa que a gente em outro momento não teve. Então, a gente está disputando a cadeira, a gente está concorrendo com candidatos de Campo Grande, né? A gente pode fazer um deputado estadual do interior do estado, né? Alinhado com essas bandeiras do bolsonarismo, do conservadorismo, com esses ideais. Então, eu creio nisso aí, que a minha pessoa, o meu perfil político, ele ganhou muito com a vinda do Reinaldo Azambuja para o PL e organizar toda essa política no estado e a gente obter êxito na eleição de 2026. Como que está a relação partidária no que se refere ao Senado Federal? O Senado, o presidente foi bem claro. O convite para o Reinaldo Azambuja lhe daria, para ele sair do grupo do PSDB e vir para o PL, daria o número e a primeira vaga para Senado. Essa vaga é do Reinaldo. Então, e o Reinaldo, na articulação, pediu a reeleição do Riedel, apoiasse, o PL não lançasse candidato a governo. Tínhamos bons nomes, mas para sacrificar
vendo um bem maior, que é a presidência, o presidente Bolsonaro cedeu. Então, o PL vai apoiar a reeleição do Riedel, e o PL, o primeiro nome certíssimo é o do Reinaldo Azambuja. Isso não tem dúvida nenhuma, acho que nos eleitores também não tem essa dúvida. Segunda vaga, né? Quem vai definir vai ser o Bolsonaro. Então, tem nomes bons, tem muitos nomes bons dentro do PL. Um é o Marcos Polon, né? Deputado federal, reconhecido na esfera federal, é um cara que carrega a bandeira e tem lá dentro do clã do Bolsonaro um nome respeitado. Então, é criador do grupo lá, Pro Armas. Então, e tem um outro nome que é fortíssimo também, indiscutível, que é o Capitão Contar. Sim. Então, Marcos Polon, ele tem uma carta escrita após junho de fevereiro, e o Bolsonaro aponta que um segundo nome será dado a ele, né? Então, é uma pontuação muito forte. Mas o Capitão Contar está aí também, está bem na pesquisa. Eu acho, né, eu penso assim, entre eleitor, falando como eleitor, do que sair desses dois nomes aí, nós seremos bem representados. Houve, né, após a reunião, né, de filiação lá em Campo Grande com os membros do PL, a mídia local, principalmente lá de Campo Grande, havia colocado que estava tendo um racha entre o campo bolsonarista e o grupo do Reinaldo Azambuja. O senhor concorda com esses ditos bastidores da mídia ou o senhor discorda? Como que está esse alinhamento entre esse campo mais bolsonarista e a linha do Reinaldo Azambuja? Não, isso aí é uma conclusão precipitada. Eu acredito que essas pessoas que escreveram sobre isso não viu a chapa do PL, né? Como eu disse, o Reinaldo Azambuja atendeu nomes do bolsonarismo no Estado. Se você vê a chapa lá, nós estamos representados lá. Prova disso sou eu ser candidato numa chapa tão grande e ser do interior. Mas veja bem, Rafael Tavares, ele está com o nome lá no PL, ele está no PL. Capitão Contar, um dos nomes mais fortes do bolsonarismo aqui no Estado, ele está no PL, está concorrendo à vaga no Senado, vai ser definida nos próximos dias aí, mas você vê o Capitão Contar sendo atendido, por exemplo. Marcos Polon, ele está com o nome, a pré-candidato, está sendo respeitado entre os demais. Eu não vejo um racha da direita no PL, que ocorreu em 2022, por exemplo. Agora nós estamos mais fortalecidos. Então o PL vai sair o maior partido do Mato Grosso do Sul, com o maior número de cadeiras de federais e de estadual. Na ocasião, o ex-governador, né, o Azambuja, comentou que pretendia, né, que ele acreditava que o PL poderia fazer sete cadeiras ali na Assembleia. Alguns, se não me engano, o próprio Rodolfo Nogueira acreditava em 9. Na sua opinião, quantos que o PL... Sei que é pura matemática, Sargento, mas na sua visão, quantos números o PL o senhor acredita que faz? Julião, isso é uma grande preocupação minha, né? Que a gente quer disputar e quer... Não adianta nada você tirar os votos sozinho ali e você não ter o coeficiente. A gente precisa dos 55 mil votos para fazer uma cadeira, em torno de 55 mil votos. E a gente estava contando ali as pessoas que vieram para o PL, um dia junto com o presidente do PL, com o Reinaldo, lá em Campo Grande, ele me falou, ó, Prats, aqui está dando 380 mil votos, mais ou menos. 380 mil votos está dando aí 7 cadeiras. 7 cadeiras para o PL. Eu acho que fará em torno de 6 a 7. 6 a 7. E o senhor está confiante nesse sentido? Sim, muito confiante, estamos engajados, temos oportunidade, tenho oportunidade de ser o próximo deputado estadual eleito da nossa região. Tenho feito um trabalho não só para os meus eleitores, meu mandato tem obtido sucesso dentro de Dourados. E eu tenho uma rede orgânica muito grande via WhatsApp, uma rede muito grande no Instagram, no TikTok. Eu tenho vídeo no Facebook alcançando 1 milhão de visualização. Então, a gente abrange, né, a esfera nacional, que essas pessoas têm visto em vários municípios, eu tenho levantado apoiadores. Campo Grande, eu nunca tive tanto apoiadores dentro de Campo Grande.
né? Eu já obtive 1.500 votos dentro de Campo Grande. Então, mas essas eleições de 2027 promete a gente alavancar em torno acima de 3.000 votos dentro de Campo Grande. Eu acredito que esse coeficiente aí de deputado estadual, né, vai fazer surpresa boa para Dourados, porque você reeleger representante da sua cidade, né, é recursos, Léo. São orçamentos, direcionamentos, indicações, né? Assim como eu obtive êxito como vereador, um asfaltamento, uma articulação sadia com o executivo, com o prefeito Marçal Filho, nos atendimentos, preocupando o resultado da entrega. Eu sou do bolsonarismo, do conservadorismo, defender essas bandeiras, né? Mas eu não abro mão de fazer uma troca de lâmpada, atender a população no tapa-buraco, fiscalizar a UPA para que ali seja o atendimento da saúde de qualidade, né? E dar oportunidade para esses jovens da minha cidade, né? Dourados parte daqui para frente, né? Para rumo ao progresso e desenvolvimento, tanto intelectual, né? Como das empresas também, do negócio, do agronegócio, e a gente usufruir mais isso e saber aonde nós estamos localizados, a riqueza que nós temos em mãos, e às vezes nós deixamos de usufruir, tipo turismo, né? Nós no Mato Grosso do Sul, por ter as pessoas lá se maravilham lá quando você está nos grandes centros, falando de Bonito, da região de Bonito, né? Falando da região de Ponta Porã, ali, das compras. Você conversa com uma pessoa, com um paulista lá, que nunca veio para o Mato Grosso do Sul, ele fala, eu quero ir lá no Paraguai fazer compra. Pô, Paraguai passa na nossa cara. A gente tem que captar esses recursos, a gente tem que fazer política pública para que o turista que veio dos grandes centros haja segurança aqui na fronteira, saber que ele vai vir, vai fazer as compras dele importado, e existe uma opção em Dourados para dormir, para gastronomia, para lazer, enfim. Então, a gente precisa canalizar isso. Agora vamos falar um pouco de conjuntura. Qual que é a sua análise, tanto da gestão municipal, Estado e do governo federal? Se eu puder fazer um apanhado geral sobre a conjuntura, na sua visão, né? Desses três níveis de política, o senhor fica à vontade. Tá certo. O governo municipal, nossa prefeitura aí, eu acompanhei essa reerguida, né? O meu primeiro mandato. Então, eu vejo um mandato bastante interessado em atender a população. O prefeito Marçal Filho tem inúmeras dificuldades, inúmeras de recurso, ele não pôde, por exemplo, nomear, ele exonerou muitas pessoas, né? E o Ministério Público tem um documento, tem um decreto que ele não pode nomear, não sei se você sabe disso. Então, ele está tocando a administração pública com todo o funcionamento e faltando servidores em várias partes. Às vezes a pessoa fala assim, precisa de, né, essa questão de segurança. O prefeito está impedido de fazer nomeação, de chamamentos de concurso, de abrir novos concursos, por enquanto. Existe um congestionamento de efetivo dos servidores da Prefeitura Municipal, que, né, culminou no mandato dele. Então, ele tem saído muito bem com todas as dificuldades, está na rua. Então, minha avaliação com o governo Marçal Filho, ele é positiva. Agora, o governo do Estado. O governo do Estado é indiscutível. As pesquisas mostram a situação do Ridley aí, né? O governo que tocou esses 4 anos aí, e é difícil, eu não vejo, assim, uma troca de governo que nós, sul-mato-grossenses, vamos ganhar. Então, ele vai para... Eu acredito que a reeleição dele é positiva, né? Existem alguns fatores aí que um grupo ou outro possa reclamar, aumento de salários, de alguma coisa que precisa ter mais representatividade, buscar isso aí junto ao governo do Estado, que a gente pretende fazer, né? Eleito o deputado estadual, ter voz sobre os servidores, representatividade, mostrar, né, para o governo a importância da valorização salarial, tanto de professores quanto servidores da segurança pública. Nós temos aí a Polícia Civil, uma polícia que obtém maior êxito nacional de entregas. Eu converso sempre com o pessoal da Polícia Civil. E falta algum reconhecimento na categoria, né, da segurança pública. Então, a gente precisa dessa representatividade. Mas eu coloco também como positivo
esse primeiro mandato do governador. E acho que ele tem toda a condição de se reeleger. A nível federal, que o Brasil caiu um pouco no meu ponto de vista, né? Nós passamos por esse governo da esquerda, por essa política do governo do PT, de assistencialismo, a prioridade ao assistencialismo, e eu vejo muito direcionado à abrangência, porque hoje a Bolsa Família é necessária. Eu acho que tem que haver esse projeto, mas ele tem que ser temporário. Hoje nós temos aí pessoas com mais de 10 anos recebendo Bolsa Família. O país do mundo não aguenta, nenhum país do mundo aguenta isso. Então virou uma espécie de emprego, de segunda opção. Hoje você tenta pintar uma casa, é um absurdo de valor, porque não tem profissional. E não tem concorrência, o preço sobe. Pedreiros, serventes, eletricista, da mesma forma. E não é que os profissionais estão cobrando caro, não. É porque tem muita demanda para fazer, eles vão prioritar que paga melhor. Então tem oportunidade de emprego. Nós não achamos mão de obra mais. Eu encontro pessoas andando na rua, eu ofereço emprego, trabalho, e as pessoas não querem. Não, vou perder meu Bolsa Família. Então isso é realidade aqui dentro de Dourados. Então, recentemente teve uma lista aí que saiu das apostas de jogos online. 600 mil pessoas recebem Bolsa Família e estavam apostando esses valores altos. Então, esse governo incentiva isso. Então, fica meu ponto negativo, que está levando o país ao caos. Agora vamos falar do senhor, né? Em off, né? O senhor estava comentando que estava andando bastante aqui pelo estado, enfim. Qual que está sendo o foco da campanha, assim, do senhor, né? Dessa pré-campanha, na verdade? Aqui é a região do Cone Sul, o senhor mencionou a questão de Campo Grande, enfim, mas está indo lá na região de Corumbá, Três Lagoas. Como que está essa base do senhor, as bases espalhadas aqui pelo estado? Como que o senhor está fazendo junto àqueles que estão junto contigo? Essa linha da direita, Julião, ela é difícil controlar o voto. Até para derrubar um candidato é difícil, porque ele não é setoriado, ele é esparramado. Uhum. A minha eleição de vereadores saiu voto em todas as urnas. Então, no estado, nessas eleições anteriores, eu tive voto em Sonora, tive voto em Mundo Novo, tive voto em Três Lagoas, tive voto em Corumbá. Então, eu tive 8 mil votos, né? Quase 8 mil votos, faltaram 40 votos para 8 mil votos, no estado inteiro, esparramado. Então, essa pauta atende o sul mato-grossense em si. Por menor que seja o município, a minha fala, os meus projetos atendem ele. Então, é uma coisa que eu não tenho como priorizar. É claro, essa política aqui do Cone Sul, dessas cidades aqui, porque lá em Campo Grande tem muito nome forte. Né? Tem muita representatividade lá. E eu falo assim, Dourados está cabeça a cabeça na corrida de cavalo com Campo Grande no conservadorismo, isso é muito bom. Né? Nós temos um deputado federal da direita, aqui dentro de Dourados. Né? Nós temos aqui a vice-prefeita, né, da direita. Nós temos aqui 3 vereadores eleitos pelo PL. Né? Dourados não está devendo nada para Campo Grande nesse sentido. A gente precisa acelerar na Assembleia Legislativa. Eu creio que essa eleição vai ter representatividade. Então, conservadores do Mato Grosso do Sul vai ter a oportunidade de ouvir a minha fala, de ouvir os meus projetos e também encaminhar o seu voto aonde quer que seja. Obviamente são colegas de partido, enfim, e tem também dos demais, enfim. Mas qual que, enquanto pré-candidato, qual que é o diferencial do senhor? Você fala, é isso aqui, eu acho que eu sou diferente, bem diferente dos demais. É justamente isso que é a articulação. Sem perder a identidade bolsonarista. Né? Eu tenho aquela túnica quando eu estou lá na Câmara e no momento que eu estou ali defendendo uma posição ideológica, minha assessoria está ali carimbando o tapa-buraco, está carimbando ali os pedidos de demanda ali e construindo entre os vereadores. Eu tenho um bom trânsito dos vereadores de Dourados, tenho um bom trânsito entre os secretários e o prefeito Marçal Filho. Né?
sou da base do prefeito Marçal Filho, e tenho orgulho disso, de ter um prefeito que está trabalhando. Então, a diferença do Sargento Prates, que eu ouço na boca dos próprios vereadores, eles me olhavam e falavam assim, nossa, eu achava que você era um cara radical. Por causa dessa imagem do conservadorismo, do patriotismo. Mas eu sou bastante político quando for para atender a população. Eu tento enxergar lá que o cara que comprou a camiseta do Brasil para ir na manifestação, a luz da casa dele lá, da iluminação pública, deve estar acesa. Então, essa diferença de identidade, não surfar só na onda da direita. Coisa que eu tenho visto nomes eleitos, né, eleito pela direita, não só no Mato Grosso do Sul, perdendo essa identidade e angariando só na ideologia. Né? A gente tem um futuro promissor na política do Mato Grosso do Sul por dialogar, por falar, por buscar. Teve uma situação, Julião, que às vezes não chega no ouvido da população, só na minha rede social, e a gente está aqui na Folha de Dourados, nesse podcast bacana, que a gente pode falar mais à vontade. Uhum. O asfaltamento do Altos do Indaiá estava bloqueado, as emendas estavam bloqueadas. Né? E são emendas de 2017. Lá atrás. Lá atrás. Aí chegava ali na Secretaria de Obras, eu falei com o secretário, falou, não, as emendas do Flávio Dino, ele bloqueou as emendas e pegou essa do asfaltamento. Uhum. A população me chamou e eu ouvi deles, marquei a agenda, onde que eram as emendas estavam bloqueadas, que era na Sudeco, conseguimos a agenda dentro da Sudeco e fui lá. E fui ver lá o que estava lá, por que estava. E tinha diversos, no Brasil era tipo 300 e poucas emendas, municípios bloqueados dentro da Sudeco. E um deles era Dourados, com a emenda do asfaltamento do Alto de Indaiá. A superintendente, eu falei para ela da necessidade, olha lá, as máquinas estão na rua lá, como é que vai ficar isso aí? Esse bloqueio. Ela falou, não, precisa fazer uma revisão pelo engenheiro técnico responsável. Pegou o telefone na minha frente e ligou para o engenheiro. Ligou chamado de vida online. Aí ele falou assim, como é que está a situação aí que não era só do Alto de Indaiá, era o Pelicano e vários outros tapa-buracos aí na cidade. Ela pegou, através dessa visita técnica, consegui levar mais 2 vereadores comigo, montando uma comissão de representação junto à Sudeco. Vereador Dil, vereador Souza, vereador Sargento Prates, sentado na mesa, junto com a superintendente do Sudeco, nós conseguimos ali agilizar e atualizar no mesmo instante. A demanda saiu da mesa dela, em poucos 15, 20 dias, a emenda estava liberada e continuidade desse asfaltamento, que já está concluído no Alto do Indaiá. Positivo, isso desconhecia. E foi uma articulação feita por essa, né, por essa bancada, podemos dizer dessa forma. Né? Vereador, eu gostaria assim, que o senhor comentasse também aqui, com aqueles que estão nos assistindo, né? O porquê acreditar num projeto do senhor? Uma das minhas identidades não trair as origens. Por que uma pessoa levaria a votar em mim? Porque eu estou há muito tempo já levando essa bandeira da confiança. Eu olho para a Câmara de Vereadores ali e falo, eu sou um dos servidores mais antigos de experiência administrativa do processo legislativo. Eu formei um gabinete da mais alta qualidade dentro da Câmara de Vereadores, com meus assessores. Eu falo assim, pelo que eu consegui introduzir ali, e a resposta dos atendimentos. Hoje, dificilmente uma pessoa que entrou em contato conosco não vai falar bem. Só uma pessoa que é hater de nascimento. Mas existe, né? Não, sempre tem. Se você entregar ouro pintado para uma pessoa, ela vai reclamar. Não adianta. Barras de ouro divididas ao meio, ela vai reclamar. Mas eu vejo aí uma grande aceitação. Eu não tenho reclamações dos meus eleitores que votaram em mim. Né? São 1.627 dentro do município com 360 candidatos. Né? Então, esse projeto aí, a pessoa tendo conhecimento disso que eu estou fazendo há tanto tempo e a direita passar por tanta perseguição. Eu estive na frente dos quartéis. Eu levei 3 processos por estar na frente do quartel. Né? 3 processos? 3 processos e 1 está em andamento ainda. Né? Fui absolvido de 2. Eu respondi um processo dentro das Forças Armadas.
né? As pessoas querendo apurar e punir, inclusive, né? Mas eu obtive êxito. Por quê? Eu trabalho pelo princípio da legalidade, Julião. Eu tenho conhecimento. Eu tenho 30 anos de serviço público. Eu conheço as normas. Eu cursei direito. Eu conheço a lei eleitoral. Eu conheço o processo administrativo. E isso tem trazido confiança para os eleitores. Eu não falo nada de ouvido, um costume que eu tenho. Se você falou alguma coisa comigo, se eu não ver escrito em algum lugar, eu não vou falar aqui na entrevista, lá na tribuna, enfim. Então, quem apostou que eu estava falando falácias se surpreendeu. Um caso é a escola Joaquim Murtinho, que a diretora me procurou e fui lá fazer a visita. A escola Joaquim Murtinho é uma escola que precisa de reforma urgente dentro da nossa cidade. É a escola mais antiga do município, né? É a mais antiga, a mais renomada, né? Sim. E a diretora, Rosélia é o nome dela, ela me chamou lá e mostrou. Tem parede trincada e aluno sentado embaixo. Então ela precisa fazer uma reforma, um prédio muito antigo. Ela falou, sargento, já está lá cadastrado, já está feito tudo isso aí, e a gente precisa fazer reforma. Me ajuda. Eu falei assim, ó, eu já encaminhei as minhas emendas, que é, né, insignificante, é só gastos, manutenção, São emenda algumas de vereador. rúbricas bem pequenas. As emendas têm que vir da esfera estadual e federal para a reforma da escola. Existe projeto para isso no Ministério da Educação. E ela estava cadastrada. E ela está dizendo que está tudo pronto. Eu falei, passa para mim o nome aí, as inscrições. Ela passou. Né? Eu falei assim, eu tenho uma agenda marcada para Brasília. Eu fui pessoalmente no Ministério da Educação com o número. Com o número que estava parado? Que estava parado. Eu falei assim, eu já obtive isso lá no Sudeco, eu vou fazer isso no Ministério da Educação. E fui lá em Brasília. Né? Enquanto eu fazia um curso de atualização do mandato, na hora de folga, eu vou para o Ministério e vou buscar orçamento também, emendas, conversar com os parlamentares. E eu fui lá no Ministério da Educação, nós oficializamos, tive uma conversa lá, falou, não, isso aqui é impossível, há tanto tempo, desde 2023 que ela estava inscrita, 24 que ela estava inscrita. Então, isso é importante o que o senhor está mencionando, vereador. Então, essa obra estava parada na Joaquim Murtinho. A inscrição é aquilo que o Ministério poderia executar enquanto obra. E estava parado desde 2023. Desde 2023. Mas ela falou, já está cadastrada. Já estava tudo cadastrado. Dá uma ajuda lá para sair logo. Já ficou sabendo o negócio da Sudec, que eu ando, né? Uhum. Aí eu fui lá, aí, resultado, oficializei, tive uma conversa. Não, nós vamos apurar aqui, não vamos dar uma resposta imediata agora não, mas a gente vai responder. Uhum. E responder. O documento, eu fiz a fala na tribuna. O que veio no documento. Sim. E a obra vai. E, na verdade, essa obra estava arquivada, extinta, desde 2024. Extinta a reforma da escola. E a diretora lá esperando. Respondendo formalmente, eu falei na tribuna. Quando eu sentei, os vereadores vieram, os vereadores que apoiam o governo, né? Eu critiquei o Ministério da Educação pela demora da reforma, mas quem cancelou foi o próprio Ministério da Educação. Contenção de gastos com a educação e a reforma da escola Joaquim Murtinho foi cortada. E eu apresentei e eu estava com o papel. Os vereadores vieram em cima de mim, né? Na hora. Então, você estava fazendo a falácia. Mas como você fala um negócio desse? Negativo, isso aqui não procede a sua fala. Eu falei, vereador, está aqui ó, o documento. Eles não sabiam que eu já tinha lido no Ministério da Educação. Então, esse cuidado com a coisa pública que eu trago da vida militar e vou levar na minha carreira política, isso traz credibilidade. Credibilidade traz voto. É por isso que hoje eu sou o vereador eleito de Dourados e um dos nomes mais fortes para entrar na Assembleia Legislativa, respeitando todos os espaços. O espaço do vereador Cidinho, do vereador Zezinho, está sendo respeitado no meu mandato. E a gente está conseguindo êxito aqui em Dourados. Vereador, uma coisa que me chamou a atenção é a sua articulação, né? O senhor foi no Ministério da Educação, que é de um governo que o senhor faz oposição, e o senhor conseguiu, de alguma forma, destravar uma obra importante, enfim. Essa articulação o senhor quer levar para a Assembleia Legislativa? O senhor vai conseguir, da mesma forma que o senhor vem fazendo na Câmara Municipal, articular com membros da oposição, da situação, enfim, com todos ali? Com certeza, com certeza.
Eu acho, com essa vinda de novos nomes, Julião, para ser eleitos no Mato Grosso do Sul, nós vemos aqui alguns deputados, decanos aí, que são queridos, que merecem todos os mandatos que eles têm. Ninguém quer tirar nada de ninguém, né? Então a gente quer abrir um espaço de representatividade, porque Dourados, ela está a caminho de ter um espaço mais respeitado na política do Mato Grosso do Sul. Uhum. Então, eu acredito que com isso que eu tenho angariado, junto a esses nomes fortes da política, e eles, como eu respeito esse espaço aqui, eles entendem a respeitar o meu aqui, né? A gente conseguir maior êxito de representatividade para Dourados. Agora um espaço em aberto para o senhor comentar com aqueles que estão, com aqueles e aquelas que estão nos assistindo. Espaço em aberto para o senhor desmembrar tudo. É um prazer enorme estar aqui na Folha de Dourados, né? Receber esse convite e me coloco à disposição, o meu mandato, né? Esse meio de comunicação. E, Juliel, o trabalho, eu espero que vocês prosperem muito nisso aí, que Dourados precisa disso aí, precisa de essa vitrine ser aberta para todos, para lá, quem está do lado de lá, criar as suas conclusões, né? Agradecer por esse espaço, agradecer os ouvintes, né, que estão aí acompanhando a Folha de Dourados, e me colocar à disposição de todos. Essa é a minha equipe, né, os meus assessores, a Solange, a Arali, o Antony, a Dayana, citar os nomes todos aqui, da Miriam, a Duda, enfim, Antony, Aguilera, que estão aqui comigo, porque a gente precisa de time. E quando o vereador está deslocado lá na frente, existe um time aqui que está defendendo a gente muito bem. Agradecer por esse espaço, me coloca à disposição lá na Câmara, tá? Muito obrigado. Sargento, quero agradecer, né, a sua vinda para cá. Para mim é um enorme prazer recebê-lo, né? Não somente eu, mas falo em nome da direção, José Henrique Marques, à frente do jornal. O senhor foi prontamente, isso preciso ressaltar aqui, né? Quando nós estávamos pensando nesse projeto, encaminhei para a sua assessoria, conversei primeiro com o senhor, na sua assessoria já prontamente respondeu, né? Sim, foi muito bom, né? Então somente tenho que agradecer e desejo sucesso aí na sua pré-candidatura e possível candidatura, tá? E o espaço está aberto, viu? Qualquer momento que o senhor quiser, tá Quem aqui. sabe na campanha, né, Julião? A gente bate um papo aqui sobre os projetos, né? Sim. Tem coisa boa aí, tá? Que eu não posso falar agora por causa da pré-campanha antecipada. Sim, o senhor, então, o convite já está estendido. Quando o senhor for anunciado como candidato, o espaço está aqui aberto para o senhor conversar com os nossos ouvintes, viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Bom, esse foi mais um episódio do especial Eleições 2026. Nós recebemos o Sargento Prates, que é pré-candidato a deputado estadual. Agradeço imensamente vocês que nos acompanharam até aqui. Até mais.